Olá! Hoje eu vim me apresentar, contar um pouquinho da minha história e falar sobre a minha relação com o artesanato. Eu sou a Marjorie, do Ateliê em Família, e minha relação com o artesanato iniciou ainda quando eu era pequena. Minha mãe fazia sempre muitos crochês para ajudar dentro de casa. Tudo ela ensinava a gente, ela fazia para ganhar o dinheiro, ajudar um pouco meu pai no custeio da casa, no sustento. E assim ela também passava pra gente tudo que ela sabia. Às vezes pra gente sossegar um pouquinho e pra gente aprender também. Então às vezes ela inventava alguma coisa nova, algum artesanato novo, por exemplo, e passava pra gente. Então eu aprendi de tudo quando eu era pequena. De tudo, eu e meu irmão, né? Porque a gente sentava os dois pra aprender. Ela pegava e fazia as coisas e a gente olhando ia repetindo. Outras vezes ela ia ensinando e a gente fazendo e ela vendo se a gente estava fazendo certo. Só que eu nunca tinha levado isso como sendo a minha profissão. Eu aprendi e aprendendo até maior, depois sempre usando o artesanato, todas as coisas que eu tinha aprendido, eu usava para uso próprio. Uso em festa de criança, o enxoval do meu filho, as decorações do aniversário dele, para dar de presente para meus amigos, vizinhos. Pessoas que sabiam que eu fazia, que eu conseguia fazer aquela coisa que a pessoa estava imaginando, assim, mandavam mensagem, perguntavam, batiam em casa, perguntando se eu podia ajudar e eu sempre ajudava. Então eu iniciei o artesanato ajudando as pessoas e fazendo para uso próprio. Até então achava que era só para isso que eu tinha aprendido, né? Uma época eu acabei utilizando o crochê como fonte de renda para minha casa. Fiz muito crochê, fazia roupas de crochê para vender. Ainda faço, gosto demais do crochê. Fiz muito, tudo que é tipo de artesanato eu já fiz. Mas ele surgiu mesmo como sendo minha vida, uma paixão, depois que meu pai ficou doente. Ele ficou doente, em 2 meses mais ou menos ele faleceu. E eu fiquei 3 meses no sul, 2 meses acompanhando ele, ajudando, e mais um tempo com a minha mãe, mais ou menos. Quando eu voltei, numa conversa com meu marido, a gente achou que deveria fazer alguma outra coisa que não estudar para concurso, que era o que eu fazia antes de ir para lá. Na verdade, meu marido achava que eu sofria demais estudando para concurso, porque eu não conseguia ficar quieta, eu não ficava sossegada. Eu sentava para estudar e eu ficava inquieta, eu tinha sono, eu tinha vontade de caminhar, eu tinha fome, eu tinha tudo naquela hora de estudar. E aí eu achava que também não fazia nada, que eu tava perdendo meu tempo só, enquanto eu tava ali estudando. Cheguei aqui em Brasília, eu retornei do sul, depois que eu ajudei meu pai lá, minha mãe, que eu fiquei um tempo com eles. Eu retornei pra Brasília e fui arrumar minha casa, organizar as coisas que estavam paradas, né? Pelo tempo que eu fazia o que eu estudava para concurso, que eu tive que parar com as coisas que eu fazia, e o tempo que eu fiquei longe. Então eu comecei a botar as coisas em ordem. Assim, comecei fazendo um apoio de notebook para minha casa, porque eu adorava, assim, arrumar as coisas para dentro de casa, reformar, modificar e criar algumas coisas diferentes. Então uma delas foi fazer esse apoio de notebook para a gente poder usar e facilitar a vida. São aqueles que tem a almofadinha embaixo e a tábua em cima. Isso tem lá na minha página, no Ateliê Família. Quem não conhece pode dar uma olhadinha. Foi o primeiro produto que eu iniciei fazendo. E esse produto para fazer, eu fazia com tecido embaixo, né, costurado, e fazia com uma tábua em cima. A tábua eu saía catar aqui na rua em Brasília, porque tem muitas coisas que a população, o povo todo joga fora aqui, e eu gostava de catar e reformar. Então eu catei essa madeira, serrei ela quando eu cheguei em casa, lixei e pintei. Só que aí eu postei no meu Facebook, que eu tinha feito pra minha casa, e aí começaram a surgir perguntas. Tu faz pra fora? Tu faz do jeito que eu quero? E aí eu disse, nossa, como assim? O povo tá querendo comprar as coisas que eu sempre fiz pra doar, pra ajudar os outros? Então eu disse, nossa, eu vou tentar, né? Se eu já faço para dar para as pessoas e ajudar, por que eu não vou fazer essa parte do artesanato, assim como eu já fiz o crochê para vender? Então eu comecei a fazer. Só que para poder modificar um pouco essa parte da madeira que eu fazia em cima, eu fui fazer um curso de decopagem. E descobri com a professora que eu fiz o curso que eu amo fazer essa parte de decopagem. Eu fiquei apaixonada.
Então, o artesanato me fez eu passar pelo processo de perda do meu pai, bem tranquilo, graças a Deus eu não tive nenhum problema com isso, porque eu já tinha tido depressão quando eu cheguei em Brasília, pelo fato de ter me trocado, a gente ter mudado de cidade e eu não ter me adaptado. Então eu já tinha tido um caso de depressão. E aí meu marido, na verdade, com medo que eu tivesse outro quadro de depressão, foi quando ele falou pra começar a fazer as coisas pra minha casa, arrumar, e eu me achei, né? Porque eu sempre gostei, no fundo, eu sempre amei o artesanato, só que eu não sabia que eu podia levar isso como minha profissão. E aí eu comecei a fazer, fiquei apaixonada pela decopagem, fiz outros cursos depois que eu cheguei aqui em Brasília. Além do que eu já tinha aprendido com a minha mãe, eu ainda continuo aprendendo, que a gente tem sempre que aprender coisas novas, né? O artesanato tá sempre inovando, apesar de você achar que, é porque é feito manual e demora muito, não sei o que é uma coisa antiga. A gente tá sempre inovando, sempre tem coisas novas, tem sempre gente criando alguma forma nova de reutilizar algum produto, reaproveitar hoje em dia. Então, foi um processo que eu passei bem tranquilo, a perda do meu pai. Eu consegui passar, sofrer o que era preciso sofrer, mas continuar vivendo tranquilamente. Me ajudou demais. E então foi aí que surgiu o Ateliê em Família. Porque eu esperava que meu filho e meu marido me ajudassem, né? Com como eles me ajudam hoje em dia, com a parte digital, com parte financeira, essas coisas assim. Pela minha mãe, a parte do Ateliê em Família também, minha mãe, porque eu aprendi com ela e ela continua fazendo até hoje. Toda hora ela tá me mandando mensagem pelo WhatsApp de coisas novas que ela vai encontrando, modelos porque ela acha bonita, ela vai me enviando no Facebook, no Instagram, e ela é boa de criar, entendeu? Então ela sempre fica enviando coisas novas pra eu ver como é que tá a situação, o artesanato. Ela fica me enviando os modelos diferentes. E também pela perda do meu pai, que foi a partir daí que surgiu o Ateliê em Família. Se não fosse isso, a gente parar pra pensar o que a gente deve fazer com a vida da gente, né? Que a gente possa aproveitar, ser feliz e não só passar a vida por passar, eu não teria criado o Ateliê em Família. Então acho que é esse a minha relação com o artesanato, a minha história de como surgiu, que foi desde pequena. Minha mãe ensinava eu, meu irmão, depois ensinou meu filho quando ele cresceu, que eu lembro dele bordando também, a minha afilhada. Então ela sempre ensinou todo mundo que chega lá aprende alguma coisa em alguma época, porque ela tá sempre fazendo coisas diferentes, assim, sabe? Desde crochê, a pintura, pintar massinha, pintar qualquer coisa, ela tá sempre inventando alguma coisa nova. Então acho que foi daí, eu sempre fiz, só não sabia que eu podia ser minha vida o artesanato. E aí, fazendo, eu descobri que eu sempre gostei, eu sempre amei, e é disso que eu quero viver. O artesanato é a minha vida, ela mudou a minha vida. Tenta mudar a tua também.